Olá, o Brasil e o mundo na sua tela. Começa agora o Entrevista Record Mundo. As décadas de 80 e 90 deixaram uma marca na história. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os terremotos políticos que mudaram o mundo nessa época. Em 2 décadas, ocorreram rearranjos profundos no cenário internacional. O século terminou completamente diferente do que a maioria das análises previa. Foram os anos do fim do comunismo, do fim do apartheid, da desintegração da União Soviética, do avanço do fundamentalismo religioso, da crise das ideologias tradicionais e também da presença de líderes marcantes como Reagan, Gorbachev, Arafat, Fidel Castro e Nelson Mandela. O historiador Eric Hobsbawm costuma dizer que o século XX foi um século curto. Teria começado em 1914 com a Primeira Guerra e terminado em 91 com o fim do regime soviético. Bom, para falar sobre esses assuntos, analisar esse cenário todo, a gente recebe aqui o jornalista Jaime Spitzkowski, que coordena um curso justamente sobre esse tema na Casa do Saber, sobre as décadas de 80 e 90, né, Jaime? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito bem. Para tratar também desses temas, aqui com a gente o cientista político Rogério Battistini Mendes, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Rogério, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. E aqui com a gente também o historiador Oswaldo Cogiola, que é professor na Universidade de São Paulo. Obrigado pela presença, Cogiola, mais uma vez aqui. Obrigado a você. A gente dizia, você está coordenando um curso, né, Spitzkowski, na Casa do Saber, em São Paulo, que é um curso aberto, assim, que trata desses assuntos. Um dos assuntos é justamente isso, né, as negociações sem fim, né, que vem desde Arafat e Rabin, né, que acabou assassinado. Quer dizer, a gente, quem assiste a televisão, tem a impressão que não vai resolver nunca essa história ali, né? Então, mas é um momento decisivo também nos anos 80, 90. Parecia que ali ia se desenrolar e estamos até hoje falando de Palestina. O fim da Guerra Fria teve uma repercussão global no sentido de tirar a intensidade dos conflitos regionais. Então, a gente viu pacificação no sul da Ásia, a gente viu pacificação na América Central, fim do apartheid, e se imaginava a mesma lógica em relação ao conflito do Oriente Médio, o que produziu os acordos de Oslo, em 1993, e depois essa negociação se estendeu por 7 anos e, na minha percepção, nunca se chegou tão perto da paz como em 2000, quando houve as negociações tripartites nos Estados Unidos entre Clinton, Arafat e Yitzhak Rabin. Importante lembrar que, naquele período, o fim da União Soviética provocou uma grande mudança na política palestina. Até então, havia uma rejeição imediata à ideia do Estado de Israel. Foi só em 88 que a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, num encontro na Argélia, aceita a ideia de um Estado judeu na região. Que era a OLP, a organização do Arafat, né? Que, exatamente. Para os mais novos, o grande líder da libertação e do movimento palestino. Exatamente, né? Que morre em 2004. Portanto, a mudança do movimento palestino de abandonar o rejeicionismo é apenas de 1988. Ou seja, até aquela data, a Organização para a Libertação da Palestina não aceitava a ideia de um Estado judeu na região. Era um confronto militar mesmo, né? De guerrilha. Exatamente. Eles deixavam absolutamente claro que rejeitavam o direito de um povo judeu ter um país naquela região. E essa mudança de curso, que é uma mudança radical de 180 graus, é que permite o início das negociações. E chegou muito perto, você falou, o que faltou? Eu me lembro que ali estava se discutindo Jerusalém, né? Se Jerusalém seria dividida ao meio, metade para os palestinos, metade para Israel, aí não houve acordo e parece que rompeu aí, né? Olha, na verdade, essa é uma narrativa, mas a sensação que eu tenho, as informações que eu tenho é que o ponto principal não foi esse. Não. O ponto principal foi a questão dos refugiados. Ou seja, existe hoje uma diáspora palestina que ela é fruto das guerras, né? Em 48, quando Israel é criado, o país é atacado, né, por países da região que rejeitavam a ideia do Estado de Israel, e as guerras subsequentes também provocam êxodo de palestinos que saíram ou expulsos por conta da guerra ou por vontade própria. Quantos milhões estão fora da Palestina? Nós estamos falando hoje em algo em torno de 4 milhões. E lá tem mais ou menos 5, 6 milhões, não é isso? Se a gente pegar só o caso de Israel, o ponto é o seguinte, Rodrigo. Israel tem hoje uma população de 7 milhões de habitantes, dos quais 20% não são judeus. São árabes. Ou seja, são árabes muçulmanos. Mais de 1 milhão de árabes muçulmanos vivem em Israel. O direito de retorno dos refugiados, reivindicado pelo Arafat, e que hoje o movimento palestino continua insistindo nessa tecla, significaria que os palestinos retornariam às regiões que hoje correspondem ao Estado de Israel.
Na prática, isso significaria o fim do Estado de Israel como um país de maioria de povo judeu. Exatamente. São 5,5 milhões de judeus. Se voltassem todos os palestinos, ia ficar quase mais palestino do que num curto prazo. Judeu. E significaria, portanto, o fim do projeto do nacionalismo judaico, que é conhecido como sionismo, que é ter uma pátria para o povo judeu, que conseguiu-se em 1948 a partir de uma resolução da ONU, né? A resolução 181 de 1947. Agora, tudo isso é uma história intrincada, não é à toa que tem que fazer um curso, né, para tentar entender todo esse processo, né? Agora, tentando trazer um pouco para hoje, professor Cogiola e professor Rogério. Eu vou até pedir a participação do Rogério, que o Cogiola já acabou de falar sobre esse assunto. Professor Rogério, tem alguma possibilidade? A tática da Palestina agora parece ser, vão partir para o reconhecimento do Estado na ONU. Agora, os Estados Unidos vão barrar. Como é que fica? Quer dizer... Bem, não fica. Se os Estados Unidos barrarem, de fato não fica. A questão é bastante complexa, porque nós temos ali um complicador em termos de adesão a valores. O Estado judeu é organizado com base na crença de uma nação de orientação religiosa, de uma matriz não ocidental, ou seja, de uma matriz não organizada com base nos valores do século XVIII dos Estados modernos. É um Estado que, ainda que negue, é um Estado que tem uma orientação teocrática. Aliás, tem muita gente que não gosta desse termo Estado judeu, né? Muitos israelenses até ficariam ofendidos. Mas o nacionalismo judeu se assenta nessa ideia, na ideia de um povo escolhido que tem o direito de ter o seu Estado. E isso confronta com as demais orientações teocráticas da região. Então, do ponto de vista dos valores, nós não temos um ponto de convergência. Porque se for religião contra religião... Fica difícil estabelecer o consenso. E isso é um complicador enorme. Jaime. Eu acho curioso ouvir essa observação de que Israel é um Estado teocrático. Eu tive pelo menos 12 vezes lá. Eu não conheço nenhum país teocrático no mundo que tenha uma das maiores paradas gays do mundo, por exemplo. Não, é um país... Peraí, deixa eu só concluir. Quer dizer, é um país... que tem, eu admito em que aí os partidos religiosos têm um peso até desproporcional. Agora, é um sistema absolutamente democrático, onde há presença de árabes na Suprema Corte, onde os árabes têm presença no parlamento, onde eu rejeito frontalmente essa noção de que o Estado judaico é montado a partir de uma ideia religiosa. Isso, desculpe a franqueza, mostra um desconhecimento em relação... Por exemplo, ao movimento sionista, que criou o Estado de Israel em 1948 em bases sionistas laicas. O movimento sionista que criou o Estado de Israel... Que vinha de Theodor Herzl. Era um movimento que tinha como base os kibbutzim, as fazendas coletivas. O problema é de princípio. Ou seja, eu concordo com tudo que você falou, Jaime. O problema é de princípio, que está por trás da armadura institucional. E o problema de princípio... que preenche a motivação daquele Estado, inviabiliza a adesão a valores que são institucionalizados na forma do Estado. O princípio não combina com os valores que dão origem àquela democracia. E é exatamente neste nível que o diálogo entre palestinos, judeus e muçulmanos entra num ponto cego. Nós temos de alinhar princípios, senão não há convergência possível. Professor Cogiola, ele está balançando a cabeça, eu quero ouvir sua opinião, professor. Como bem disse o Jaime, se se cumprisse integralmente a reivindicação palestina histórica, que é do direito de retorno aos refugiados, isto implicaria na negação do Estado de Israel. O problema consiste aí justamente que negação do Estado de Israel não significa, nem pode ser interpretada como extermínio dos judeus, certo? São duas coisas completamente diferentes. Por que não pensar num Estado único, laico, onde coexistissem tanto judeus quanto palestinos? Está claro que o direito de retorno dos refugiados não significaria a volta ao statu quo ante de 1948, porque todo ese territorio está extremamente mudado, a paisagem social, económica, etc., etc. Onde havia um olivar, agora há uma fábrica de alta tecnologia, certo? Significa que o palestino vai voltar a ocupar esse pedaço de território? Não significa nada disso. Tem que se colocar em questões mais amplas, porque o problema judeu, que problema judeu já sente uma certa rejeição de falar, porque como se fosse judeus fosse um problema, certo? Não é um problema que se pode carregar exclusivamente nas costas dos palestinos nem naquele território. O que é ser judeu? O judaísmo é o quê? É um povo, é uma religião,
é uma moral, é o quê? Alguém disse uma vez, certo, qual é a desgraça de ser judeu? Quem disse? Alguém disse o seguinte, qual era a desgraça de ser judeu? Quando você é cristão e deixa de ser cristão, você passa a ser um ateu. Quando você é judeu e deixa de acreditar em Deus, ou seja, continua sendo um judeu. Continua sendo um judeu. Então não é a religião só que define, é uma cultura também. Inclusive, se chegou a dizer, certo? O que cria o judeu é o antissemitismo. O antissemitismo... Sartre dizia Sartre, não, mas Sartre, na verdade, não era original. Muita gente o disse antes de Sartre, certo? Então, o problema do Estado judeu não se colocou em Israel, que era território histórico, mas se colocou, por exemplo, a União Soviética criou uma república judaica, o Birobidzhan, certo, na Sibéria, certo? E houve tentativas de se criar, eu conheço uma pessoalmente, porque teve muito impacto na história da Argentina, certo, que se foi criar colônias no litoral argentino. Especificamente para judeus? Uma das possibilidades era, quando se discutiu o movimento sionista, certo, a questão do lar nacional judeu, certo, com a declaração Balfour em 1917, certo, Herzl e todo o time dirigente, certo, do movimento... Herzl era um jornalista, um jornalista austríaco que estava impressionado com o caso Dreyfus na França e que estava impressionado... E foi o grande impulsionador dessa ideia de ter um Estado, de ter um lugar específico para o judeu. E isto era uma reivindicação minoritária. Os judeus da época, que eram especialmente numerosos na Polônia, na Lituânia e na União Soviética, se orientavam em outro sentido, certo? Queriam ser reconhecidos como judeus, mas não pensavam que fosse questão de criar um Estado especificamente judeu. Freud, por exemplo, era contra, né, criar um Estado específico. Era austríaco também e era contra, me parece. Mas, enfim, Jaime. Não, dentro do povo judeu há uma enorme diversidade de opiniões, né? Quer dizer, vamos lembrar alguns fatos históricos objetivos. Quer dizer, o povo judeu que habitava desde tempos bíblicos a região onde hoje existe, claro, é inegável a presença palestina, né? Os árabes chegaram àquela região no século VII e já havia presença anterior. Os judeus são expulsos, né? O professor Cogiola está aqui, são expulsos no ano 70 depois de Cristo para uma diáspora. Eu não vou entrar, inclusive, no mérito de uma discussão do ponto de vista antropológico, se DNAs, o que é ser judeu. O que eu acho é o seguinte, quer dizer, há um povo que é o povo judeu, cuja identidade pode ser definida de várias formas, e que tem o direito, e que, obviamente, não é apenas uma religião, é um povo cuja definição judaica, o próprio professor Cogiola falou, se o judeu deixa de ser judeu, se ele deixa de ser religioso, crente, religioso, ele não vai ser considerado ateu, ele vai ser considerado judeu. Não vou nem mencionar o que Hitler... não vou nem mencionar quais eram os critérios que Hitler utilizava para definir o que é judeu. Né? O problema do Oriente Médio é que nós temos ali o conflito, o choque do certo contra o certo, que é a definição que eu gosto muito de um pacifista israelense chamado Amos Oz. Houve um povo que vivia naquela terra, conforme indicam, provam e mostram todos os indícios históricos, foi expulso, nunca perdeu a sua ligação com essa região, chegaram outras correntes migratórias e depois a história montou uma armadilha e os judeus, cuja história a gente sabe, que não preciso lembrar aqui, Inquisição, não preciso lembrar aqui os pogroms na Rússia czarista, o Holocausto, resolveram voltar para sua terra ancestral. No entanto, eu fico um pouco surpreso de que, em pleno século XXI, se negue o direito ao nacionalismo judaico. Quer dizer, os judeus têm o direito de ter o seu nacionalismo como qualquer outro integrante de um povo de outro planeta. E isso não significa, perdão, Rodrigo, negar o direito ao nacionalismo palestino. Então a sua ideia passaria por a solução de dois Estados, claramente dois Estados. Um Estado palestino e um Estado de Israel. Exatamente. Nisso que eu, por exemplo, tenho uma diferença com o Cogiola, que defende um Estado binacional, onde provavelmente os palestinos seriam maioria, então os judeus voltariam à sua condição de minoria naquela região e, portanto, não se resolve o problema do direito judaico à sua soberania e à sua emancipação. Bom, essa é uma história tão antiga. Rapidamente, professor Rogério, que mas a questão, eu concordo absolutamente com o Jaime. A questão é, o que orienta a construção de uma nação? São valores laicos e civis ou é a pré-existência histórica, cultural, antropológica? É aí que aquela região
vira um campo de problemas, porque nós não estamos falando simplesmente de política, nós estamos falando de ancestralidade histórica, étnica, cultural, e isso torna o debate complexo. Se chega a um ponto zero, a ausência de política. Não é à toa que nós estamos aí há 50 anos quase com essa questão em aberto. Agora, se o Médio Oriente ficar preso à questão dos nacionalismos, porque não podemos ter o nacionalismo judaico-palestino, temos que ter o curdo, o maior povo do planeta sem Estado próprio. Os curdos, né? Que era uma minoria tanto na Turquia como no Iraque, né? Na Turquia, no Iraque, no Irã e na Síria. Na Síria também. Aliás, Cogiola, um presidente curdo brincou uma vez que o grande azar deles é não estarem ao lado dos palestinos, porque se eles estivessem ao lado dos palestinos, eles já tinham ganhado um Estado há muito tempo, em função de toda a movimentação internacional que coloca a questão palestina com toda a legitimidade, mas parece que o sofrimento dos palestinos é mais importante que o dos curdos. Né? Por que não se discute o sofrimento dos curdos também na mesma intensidade e de outros tantos povos do planeta? Gente, nós vamos ter que fazer um intervalo, Cogiola, desculpa. Perfeito. Nós temos que fazer um intervalo. Voltamos depois, não só para falar dessa questão, que nós já tratamos bastante aqui, a questão da Palestina e do Estado de Israel, mas de outros temas aí, a gente tinha prometido na abertura um pouco dessa análise. Passagem dos anos 80 para 90, a mudança no mundo. Voltamos logo depois do intervalo. Estamos de volta com a entrevista Record Mundo. Hoje nós conversamos sobre os anos 80, 90 e as modificações acontecidas naquelas décadas que marcaram o mundo. No bloco anterior, aliás, a gente falou bastante sobre o conflito Palestina, Estado de Israel. Agora vamos tentar retomar alguns outros temas aqui com a presença do Jaime Spitzkovski, jornalista, do Rogério Battistini, cientista político, e do professor Oswaldo Cogiola, que é historiador da Universidade de São Paulo. Então, eu acho que um dos temas que a gente podia retomar, marcante, talvez o mais marcante daquele período, a queda da União Soviética e, portanto, a queda daquele campo que se opunha ao campo capitalista, né? Professor Oswaldo Cogiola, que estuda esse tema e tem uma experiência grande nesse assunto, isso foi marcante e foi fundamental para o desdobramento, para tudo aquilo que nós estamos vendo até agora, inclusive, né? Desse hipercapitalismo que parece que pode tudo, né? Sim, mas as mudanças que aconteceram nas décadas de 80 e 90 não foram mudanças tão súbitas quanto se pensa atualmente. A ideia de Hobsbawm, de que o século XX terminou em 1991, contribuiu a fortalecer esta ideia de uma ruptura, como se tudo o que aconteceu pós-91 não guardasse grande relação com o que aconteceu antes. Todas essas mudanças, na verdade, houve um efeito acumulativo de mudanças precedentes que acabaram, logicamente, em dado momento, produzindo uma virada. Se diz, por exemplo, ninguém previu, não é verdade, é uma afirmação demasiadamente forte, certo? O colapso da União Soviética, claro que ninguém previu que iria acontecer em dezembro de 1991, depois de uma tentativa de golpe em agosto, certo? Mas que o bloco socialista e a União Soviética poderiam entrar em colapso, observadores muito argutos já o vinham prevendo desde a década de 70. Um colapso inclusive econômico, né? Econômico, mas que iria ter consequências políticas. Nós temos que, antes da crise da dívida latino-americana, em 1982, que foi um grande fator que provocou, né, em parte, a queda das ditaduras militares, nós tivemos a crise da dívida da Europa do Leste. Eram países que já estavam muito entrosados, certo, com a economia capitalista internacional, com planos de austeridade e de ajuste, certo, que eram monitorados pelo Fundo Monetário Internacional na Hungria, na Iugoslávia, na Polónia, que provocou o Sindicato Solidariedade, toda essa movimentação que foi se acumulando, certo, e da qual a União Soviética tentou sair através do regime de Gorbachev com uma abertura econômica, mantendo um regime de partido único, um pouco como está fazendo a China. Só que na União Soviética isso não deu certo e não poderia dar porque havia excessiva proximidade com o Ocidente capitalista e um problema nacional interno que era absolutamente explosivo, que não pode ser contornado. Na China está dando certo, na União Soviética não deu. Antes da gente seguir nesse assunto, nós temos uma reportagem, sempre bom mostrar as imagens da época, para quem não se lembra, os mais novos, a queda do Muro de Berlim. Foi um marco nessa história. Nós vamos ver então a reportagem do Mauro Talhaferri. Música para comemorar. Gente que nem era nascida quando o muro foi derrubado parece já entender a importância da data. O muro hoje é objeto de culto, colorido e concorrido. O pouco que restou virou alvo constante das câmeras dos turistas. A Berlim do presente dá novas cores a um passado em preto e branco, quando o muro a dividia entre duas Alemanhas, uma ligada ao bloco de países capitalistas a oeste e a outra aliada aos socialistas a leste. Fala-se em até 270 pessoas mortas e 3.200 presas ao tentarem atravessar a barreira.
Mas quem acabou com essa divisão mundial chamada de Guerra Fria? Quem derrubou o muro? Em 63, o presidente americano John Kennedy foi a Berlim e discursou contra a barreira. Em 87, outro presidente americano, Ronald Reagan, repetia o gesto e desafiava: Senhor Gorbachev, bote esse muro abaixo. E Mikhail Gorbachev, de fato, deu um belo empurrão ao promover a abertura política no bloco socialista. São personagens importantes, mas naquele 9 de novembro de 89, era o povo que estava nas ruas de Berlim para mudar a história e construir o mundo como ele é hoje. Jaime Spitzkovsky, que era jornalista, é jornalista, mas na época você morava em Moscou ou nessa época você morava aqui no Brasil, quando caiu o muro? Não, quando caiu o muro eu era editor de Mundo da Folha de São Paulo e fui para Moscou logo em seguida. Fui a Moscou em agosto de 1990 e fiquei por lá 4 anos. Essa reportagem mostra 2 personagens centrais nessa história, Gorbachev, o professor Cogiola já citou ele, essa tentativa de abertura para salvar o sistema, e Reagan, né, que foi o presidente dos Estados Unidos, primeiro dessa linha mais conservadora. Muita gente acha que essa história começou com Reagan, termina agora com essa desregulamentação dos mercados e essa crise agora do capitalismo. Dá para a gente fazer essa ligação, Jaime? Sem dúvida nenhuma. O Reagan representou uma revolução, se a gente se lembrar do Reaganomics, que era toda uma agenda de liberalização do capitalismo, diminuição da presença do Estado, um ideário que foi copiado do outro lado do Atlântico pela então primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. Ou seja, é um movimento que a gente vai sentir as suas consequências ao longo das décadas seguintes. E a gente esquece que Reagan foi um impulsionador muito importante dessa onda que se aproveita do fim da União Soviética e da consequente crise das chamadas ideologias do socialismo real, né? E permite, portanto, que o mundo mergulhe numa década de um ultraliberalismo, de um neoliberalismo, e que a gente também vai perceber influenciando outros partidos ou outros grupos políticos à esquerda que acabam fazendo com que seus países caminhem rumo ao centro do espectro político. Os comunistas italianos, por exemplo, que abriram mão, inclusive, do nome Partido Comunista, né? Arriaram a bandeira comunista. Mas eu iria até mais longe, Rodrigo, você tem toda a razão, mas a gente também começa a observar o fenômeno dos BRICS, nascendo lá atrás, em 80 e 90. A China, a Índia, o próprio Brasil, né? A gente tem aqui o Rogério e o Oswaldo, que acompanham o Brasil muito mais do que eu, e a própria Rússia. Ou seja, a China começa suas reformas em 1978, a Índia em 1991. Partidos historicamente à esquerda, o Partido Comunista Chinês e o Partido do Congresso da Índia, que acabam implementando nos seus respectivos países reformas com uma cartilha de uma ortodoxia rumo à economia de mercado. Isso é importante, Rogério, eu queria justamente chegar nesse ponto, já me tocou. Como é que isso influenciou o Brasil? Nós estamos falando de mudanças no mundo. Essa agenda aí, o Reagan ganhou a parada, né? Se a gente colocasse de maneira bem simplista, Reagan versus Gorbachev, o Reagan ganhou. Caiu o muro, caiu a União Soviética. Como é que essa agenda influenciou o Brasil? Olha, ela influenciou, sobretudo, na transição do finado governo Collor, que não conseguiu ter continuidade, para o governo Itamar Fernando Henrique. Em 69, ao publicar Dependência e Desenvolvimento na América Latina, em parceria com Faleto, Fernando Henrique já apontava um dos problemas estruturais da sociedade brasileira e latino-americana, ou seja, a dependência econômica por ser lateral no sistema capitalista e por ter chegado posteriormente. A tentativa de lutar contra a dependência gerou uma ideologia que produziu uma espécie de trambolho latino-americano, um capitalismo de Estado. Esse capitalismo de Estado manteve a América Latina, e o Brasil em particular, atrasados na competição com o modo de produção dos demais países. A abertura promovida tensionava internacionalizar o mercado e romper com as amarras que nos prendiam em padrões de produção extremamente atrasados. Nesse sentido, Fernando Henrique foi acusado de neoliberal. Inclusive ele falava, nós vamos enterrar a era Vargas, né? Exatamente, foi acusado de neoliberal. Mas é graças a essas mudanças institucionais com impacto estrutural que nós subimos no mundo. Ou seja, nós entramos no mesmo movimento que China, Índia, Rússia, um movimento de liberalização econômica. O senhor concorda com isso, professor Cogiola? Na verdade, a questão foi a seguinte: o neoliberalismo
atingiu alcance internacional, de fato, com Margaret Thatcher, eleita em 1979 na Inglaterra, Ronald Reagan em 1980 nos Estados Unidos, porque são países de grande projeção internacional. No entanto, ele já vinha sendo ideológica e programaticamente proposto desde bem antes, desde a década de 70. Eu me lembro, eu fui professor visitante em Stanford em 1986, aí estava Milton Friedman, estava a toda, certo? Bem antes da eleição do Reagan, certo? E na verdade já vinha sendo implementado na prática em alguns países latino-americanos. Chile, né? Chile de Pinochet e na Argentina da Junta de Comandantes em Chefe. O que fez o Brasil foi implementá-lo com um governo democrático alguns anos depois. O fez com isso permitiu justamente que o Brasil, certo, que implementou um neoliberalismo tardio, certo, não fosse parar onde foram parar a Argentina. Não foi tão longe, né? Porque preservou, o Fernando Henrique disse que enterrar era vaga, mas não conseguiu, né? Tanto que não conseguiu. Petrobras, BNDES... Sim, não chegam a ser empresas totalmente estatais, como era na época de Vargas, certo? Mas não se comparam com a situação da Argentina. Que vendeu tudo, né? Vendeu tudo. Faltou vender a Casa Rosada só. Era para ela que se fazia. Eu levei meus filhos a visitar o zoológico quando eram pequenos, certo, em Buenos Aires, e constatei, para minha surpresa, que queriam me cobrar um ingresso. Eu entrava no zoológico gratuitamente. Por quê? Porque pertencia a um empresário privado. Até o zoológico privatizaram na Argentina. Foi uma coisa inacreditável. E tudo começa com esse processo ali atrás, né? E fez parte de um retrocesso histórico, certo, de todos esses países. O Brasil ocupa um lugar diferente, não por causa do neoliberalismo, do antineoliberalismo, mas por causa do próprio tamanho do Brasil, porque é outro país, certo? E outra coisa, e não vamos entrar a fundo nessa questão, porque aí é um curso de História da América Latina, obviamente. Sim, nós estamos com o tempo encerrando. Rapidamente, Jaime, para encerrar. Eu queria fazer uma observação da importância da China e especificamente do Deng Xiaoping, que é o arquiteto e o homem que deslancha essas reformas no país mais populoso do planeta já em 1978, antes de Gorbachev, antes de Reagan, e isso dentro de uma couraça chamada Partido Comunista. Deng Xiaoping disse: enriquecer é glorioso. E ele usou uma outra frase importante: não importa a cor do gato, o que importa é que ele mate o rato. O rato a ser morto para ele era a pobreza, porque não importava a cor do gato. Ele dizia: sou comunista, mas vou recorrer a mecanismos de economia de mercado. Bem, esse processo começou ali. A gente precisaria de um outro programa para poder falar dos outros temas lá do seu curso, Jaime. A gente não falou aqui de Mandela, importantíssimo do ponto de vista simbólico, mas vamos então convidar o telespectador. A gente faz um outro programa mais para frente e fala. Essas décadas realmente são muito ricas, né? Assim como lá 1789, a França revolucionária, o fim do século XX também é muito marcante. Desse ponto de dramáticas. Vista. E muito dramáticas. Dramáticas também, né? A Junta de Comandantes na Argentina não foi nenhuma piada, não foi apenas. É por causa dela que eu estou aqui, certo? Se não fosse por ela, eu estaria fazendo um programa provavelmente na Argentina e não aqui. E não falaria com este sotaque. Ainda bem que você está aqui, está enriquecendo o debate aqui no Brasil. Obrigado pela presença, então, Jaime Spitzkowski, que é jornalista e mantém esse curso na Casa do Saber sobre esses temas dos quais a gente tratou. Obrigado, Jaime. Eu que agradeço, muito obrigado. Ao professor Oswaldo Cogiola, historiador, que veio da Argentina para o Brasil. Quantos anos já, professor, de Brasil? 29 e 30 já. 30 anos já no Brasil. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a você. E ao Rogério Battistini Mendes, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço, foi muito bom participar. Muito legal o debate. O Entrevista Record Mundo fica por aqui. Eu agradeço a você também pela audiência. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.